Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal, mais uma aula do nosso treinamento. Lembrando, na primeira aula a gente conversou um pouco sobre o mindset dentro do mercado, a forma que você tem que se comportar na frente do mercado, os riscos no geral que a gente tem com o mercado. Na segunda aula a gente conversou um pouco sobre gerenciamento, sobre stop gain, stop loss, a importância de você seguir o seu gerenciamento todos os dias no mercado. E nessa aula de agora a gente vai conversar também ainda assim sobre o gerenciamento, porém partindo mais para a prática, beleza? Eu vou para frente do gráfico e vou aplicar para você um gerenciamento que eu utilizo que dá muito certo tanto no curto e no longo prazo para você estar lucrando com o mercado. Lembrando, o gerenciamento que eu passar para você, você tem que aplicar da mesma forma que eu estou utilizando e acima de tudo, para dar tudo certo, beleza? Com a gestão, você tem que ter paciência e ser o máximo criterioso em todas as análises. Lembrando, toda análise que eu fizer na frente do gráfico, a gente vai ver mais à frente. Só vou fazer uma análise aqui depois, explicando as movimentações, pegando as operações, mas já quero deixar claro aqui que lá na frente vai chegar o módulo também que a gente vai conversar sobre análise gráfica e eu vou explicar cada assunto para você, tá? Então depois a gente vai para frente do gráfico, eu vou pegar algumas operações e aplicar na prática a gestão de banca. O gerenciamento que a gente vai estar utilizando exige muita cautela, muita paciência e o máximo de critério que tiver na frente do gráfico aí, fechou? Então aqui na frente do mercado, tá, meus amigos? Eu tenho uma banca de R$50, isso aqui vai ser padrão para todo mundo que quiser usar esse gerenciamento, beleza? Por exemplo, você tem um capital de R$500, de R$1.000, de R$800, de 200, de 300, não importa. Se você tem um capital e você quer utilizar ele para o mercado, você nunca vai colocar esse capital inteiro na corretora. Você vai utilizar bancas e bancas separando desse capital. Por exemplo, você tem 200 contos, você vai dividir em 4 bancas de R$50 para você trabalhar a semana inteira, beleza? Você tem, né, um capital muito bom para ir trabalhando no longo do tempo. Então você coloca somente o stop do dia, beleza? Que é o valor mínimo de R$50. Você coloca somente esse dinheiro só para stop. Não tem necessidade de colocar um valor absurdo ali para estar trabalhando o mês inteiro, tá? É muito mais tranquilo e mais seguro também para você não correr o risco de estar operando em horários inoportunos aí. Então, como que vai funcionar, tá? Muito bem simples. No treinamento passado que a gente tem aqui no YouTube, eu dei várias dicas aí de gerenciamento, porém como é um pouco mais enxuto, né, esse conteúdo de agora, eu vou passar somente uma estratégia, beleza, de gerenciamento que eu utilizo bastante, na minha opinião. Se você seguir essa gestão já tá ótimo demais, tá? Então vai funcionar da seguinte forma: você já tem o seu capital aí guardado, você já sabe que tem que colocar somente o mínimo na corretora, dividir em várias bancas o seu capital, beleza? E colocando aqui R$50, vamos fazer esse valor base. R$50, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a primeira oportunidade com os 50 cheio, e aí, quando a gente pegar a primeira operação, se for vitoriosa, a gente vai para a próxima análise, porém, já não vai ser com Soros inteiro, a gente vai pegar somente o lucro que vier desses R$50, beleza? Por exemplo aqui, ó, tá vendo que o payout do gráfico agora tá em 85%, ou seja, eu vou colocar R$50, se der boa operação, vai voltar 92. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse capital reservado na banca lá em cima, não vou utilizar mais o capital inicial e vou trabalhar apenas com o lucro, ou seja, R$42,50, beleza? Eu vou pegar somente R$42,50, que é o lucro dos 50 que vai vir, e aí eu vou começar a fazer as entradas de Soros, lembrando somente com o lucro. Então, por isso que você tem que ter o máximo de cuidado, você tem que ter o máximo de paciência, critério principalmente para você na primeira operação já ser uma operação vitoriosa, beleza? E aí depois na segunda em diante, mesmo você pegando um loss, você fica no 0 a 0 e não corre o risco de estar estopando a banca, beleza? Então, por exemplo aqui, ó, vamos voltar aqui de novo ao assunto. R$50 eu vou entrar cheio agora, se der certo a operação, vai voltar R$42,50 de lucro, né? Totalizando R$92,50. Daí esses 50 eu já não vou mais pegar, vou pegar somente R$42,50 e vou começar a segunda operação já seguindo somente com lucro. Aí depois R$42,50 e aí eu vou somando os Soros ali que eu vou fazer na prática para você ver como é que vai ser, tá? Então, meus amigos, já tô aqui no gráfico do AudioJPY. Vamos ver como é que tá esse mercado de agora, vamos ver o cenário no geral, né? Ver como é que tá esse ciclo. Lembrando mais uma vez, tudo que eu falar de análise, de ciclo, de movimentação, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Eu só tô fazendo aqui mais para explicação de ter que pegar uma análise, fechou? Então, no gráfico do AudioJPY, o mercado já no longo prazo tá totalmente lateralizado. Vamos esperar esse gráfico ele vir na região de topo lá em cima, vamos ver se ele chega, pegar uma operaçãozinha de venda naquela região superior. Gráfico do XAUSD eu vou deixar marcado uma tendência de baixa nesse mercado aqui. Prefiro que esse gráfico ele faça um rompimento da estrutura, né? Até por conta da tendência de baixa já está bem ativa aqui, tá, senhores? Ó, então, tanto ele estourar essa região para alta, ou também, se for melhor ainda, essa região aqui em baixa, a gente já consegue seguir a tendência do movimento, tá? Já está em tendência de baixa mesmo, então ele rompendo essa estrutura, fica bem mais forte a operação, tá? Vamos esperar esse gráfico ele caminhar mais um pouco. Gráfico aqui do
do AudioJPY, só se ele voltar para fazer a confirmação lá em cima, tá? A gente tem uma região antigamente que era de alta, tendência de alta, média móvel também tá de alta ainda. Pelo menos tivesse o cruzamento das duas médias ali, beleza? Que é algo que a gente vai ver mais à frente também, que eu ainda vou explicar sobre isso, né? Ficaria muito mais fácil o rompimento de ter que pegar lá em cima se ele voltasse para confirmar essa região de pavio ali, ó. Beleza? A tendência de alta fez o rompimento, ele voltasse ali em cima, até que daria para pegar uma venda depois. Gráfico do Bitcoin eu vou deixar marcado na tendência de baixa, sem muita novidade por enquanto, tá? Esse mercado. Litecoin por enquanto só uma regiãozinha de fundo, tá vindo numa tendência de baixa, né? Por enquanto eu vou deixar esse gráfico ele trabalhar um pouco mais aí pra gente ver como é que vai ser. E gráfico do Apple, mais ou menos esse mercado também tá bem devagar agora, praticamente não tá com um ciclo tão bom de movimentação, né? Vamos esperar esse mercado dar mais uma trabalhada aí para ver se surge alguma oportunidade de entrada. Olha só o gráfico do AudioJPY, chegou aí lá na região de topo, né? Acabei que não vi essa operação, mas como esse gráfico ele tem um histórico de fluxo de baixa muito forte, ó, vamos ver se ele finaliza aqui pelo menos de baixa, tá? Pelo menos acima, aliás, um pouquinho abaixo dessa região de topo anterior, tá? Ó, se ele terminar pelo menos um pouquinho abaixo, exatamente assim, ó, vou pegar esse fluxo de vela, hein? Fluxo de baixa, vou entrar vendido aqui, beleza? Vamos ver se ele segura essa região. Tô pegando mais pelo histórico do mercado. Tocou na região de topo ali em cima, mercado reverte, tem fluxo. Tocou na região de topo, reverteu o fluxo de vela, reverteu o fluxo de vela também, tá? Então sempre quando ele toca na região ou chega próximo da estrutura, sempre tem muita movimentação de fluxo também de baixa, beleza? Então tô pegando essa venda justamente para ele fazer já esse cenário de fluxo de vela que já acontece lá atrás também, tá? E sem falar também que a gente tem região de fundo mais aqui abaixo, também se torna um alvo para o preço ele vir a atingir essa movimentação mais lá embaixo, tá? Ó. Então entrei com a banca cheia, aqui é mais para a gente simular como é que vai ser esse gerenciamento. Então esse vídeo aqui vai ser justamente para você replicar e utilizar nas suas operações aí, fechou? Olha só, 3, 2, 1, paga ou não paga, muito linda essa operação, operaçãozinha de fluxo de vela, primeira entrada com a banca cheia, beleza? Por isso tem que ser a mais cautelosa possível, você tem que ter muita paciência, não pode entrar em qualquer oportunidade que você vê, tem que ter bastante confluência. Se o gráfico já estiver apresentando padrões de fluxo, padrão de reversão e casando junto com a análise que você está utilizando, você pode pegar sem medo algum, tá? Então, pessoal, ó, R$50 eu entrei com a banca cheia. Agora, ó, esses 50 eu vou deixar reservado e só vou usar 42,50, tá? O 42,50 já vai ser a entrada, a próxima entradinha que eu vou estar utilizando aí para estar conseguindo fazer o nosso Soros, tá? Então, os R$50 vai ficar ali na banca agora intacto, beleza? Vai ficar intacto lá. Eu vou trabalhar agora somente com lucro. Ah, Vitor, se eu pegar já um loss na segunda operação? Se pegar um loss na segunda operação, já é stop do dia. Mas é só uma entrada de loss, tá? Então você tem que ser o máximo criterioso. Não tem que ficar soltando negócio de um monte de clique, soltar um monte de clique adoidado. Não, pega, faz tudo bem certinho, alinhadinho. O gerenciamento tem que ser perfeito desse jeito, tá? Então, ó, vai utilizar agora somente o lucro dos R$50. Se por acaso eu pegar aqui um loss nessa segunda operação, já vai servir de stop para você também aí, tá? Quando for fazer. Então, uma oportunidade que der ruim, a gente já para e volta no outro dia e a banca também vai ficar intacta os R$50, beleza? Para você trabalhar no próximo dia. Olha só, ainda assim, tá, meus amigos, aqui no gráfico do AudioJPY, esse gráfico continuar de baixa aqui, exatamente assim, ó, isso, ganhando força de baixa, eu vou entrar a favor do fluxo de vela, tá? Vou ver, segura de baixa, ó, vou entrar vendido aqui nesse gráfico do AudioJPY, lembrando, tá, senhores? Anteriormente eu peguei esse fluxo de baixa anteriormente aqui atrás, beleza? Por conta dele ter tocado na região de topo, lá em cima, beleza? Esse gráfico ele ter feito uma vela praticamente de engolfo. Então, como ele já veio fazer um reteste na zona e fez a perda de força com esse pavio, ó, percebe só que a região foi testada e essa perda de força com o pavio indica bastante força vendedora. E ainda assim, essa vela vermelha continuando o movimento de baixa e essa próxima confirmando a força vendedora, tá? Então, tô pegando esse fluxo justamente esse mercado ele ir progredir nessa região mais embaixo ali, buscar aquele alvo logo, beleza? Então, tô pegando esse fluxozinho aí, essa venda, vamos ver se ele vai segurar e aí a gente dá continuidade no gerenciamento. Olha só, 3, 2, 1, pagou muito linda essa operação, análisezinha boa demais, fluxo de vela, beleza, meus amigos? O que a gente vai fazer agora? Vamos entrar agora com 78,63, tá? Ó, aqui, ó, vou trabalhar somente com lucro, agora que vem um Soros. A primeira oportunidade lá com os 50 com a banca cheia, foi somente pra gente já ter o lucro, beleza? Então, trabalhar com os 50 com a banca cheia, depois que deu boa operação, eu vou trabalhar somente com o lucro dela. Deixa os 50 ali separados e vou trabalhando somente com o lucro o tempo todo.
tudo. E lembrando, como é que vai ser esse gerenciamento? Vai ser um gerenciamento de 3 a 4x1, tá? Por que eu digo 3 a 4x1? Porque tem gente que não gosta de ficar tanto tempo no gráfico. Então, para quem não gosta de ficar tanto tempo, 3 operações já tá bom demais. A primeira com R$50, com a banca cheia, para ter o lucro. Depois a segunda para trabalhar com lucro. E depois mais uma justamente para finalizar na meta, beleza? E aí, no caso 3x1 seria se você pegar um loss ali, aí você estopa o dia e volta no próximo, beleza? E 4x1 é somente se você quiser fazer mais uma depois, beleza? Para buscar uma meta bem mais alta, só que daí é para quem já tem um pouco mais de paciência, quem curte ficar um pouco mais no gráfico mesmo. Então eu já tô na segunda entrada, beleza? Eu vou só fazer essa última, 78,63. Essa aqui vai ser a terceira entrada para finalizar, se der tudo certo. E aí a gente finaliza na meta. Olha só, meus amigos, mais uma oportunidade no gráfico do XAUSD. Esse gráfico anteriormente era de baixa, tá? Ó, mercado de baixa, agora já entrou uma nova força de alta. Média móvel já tá começando a entrar de alta também. Deixa eu só atualizar aqui o valor da entrada. Ó, vou entrar comprado nessa vela para fluxo de vela, tá? Ou seja, eu entrei somente com lucro. O meu capital, que é R$50 que eu botei, ó, já tá ali em cima, beleza? Preservado. Tô utilizando somente o lucro o tempo inteiro, tá? Tô pegando o fluxo de vela nessa operação justamente por conta disso aqui, tá, meus amigos? Anteriormente, o mercado tava vindo de baixa, correto? E quando a gente tem essa movimentação logo depois no fim de uma tendência, que é fazendo fundo acima de fundo, a gente tem o início de uma nova força de alta já se formando e justamente concretizando o rompimento da força anterior, beleza? Ó, que era de baixa. Então, como formou fundo acima de fundo, já é indício de força de alta e, querendo ou não, também a movimentação expressiva dessas velas anteriores já era de alta, tá? Então, peguei comprado justamente para esse mercado aí progredir a favor dessa nova força de rompimento. Vamos ver se ele segura essa movimentaçãozinha de alta. 3, 2, 1 para finalizar na meta. 3, 2, 1, paga ou não paga? Linda demais, mano. Que análise certeira, fluxo de vela muito bem encaixado. Então, finalizamos aqui a nossa operação, beleza, senhores? Nosso gerenciamento, acabei de explicar para você, aplicando um Soros, né? Praticamente um Soros extremamente conservador, beleza? A gente tem diversas formas de trabalhar com gerenciamento de Soros, porém essa é a que dá mais resultado e também a que é mais segura. Primeira operação com a banca cheia, não tem como, a gente tem que usar a primeira oportunidade cheia justamente para a gente ter um lucro bom para ir trabalhando nas próximas operações, tá? Então, a primeira operação a gente fez cheia, depois a segunda já reservou o capital e trabalhou somente com o lucro. Pegou o lucro inteiro, fez a segunda oportunidade, depois da segunda a gente fez o Soros para finalizar nessa meta muito boa, tá? Então, somando esse resultado de 197,82 menos os R$50 que foi a banca depositada, tem um lucro de 147,82, beleza? Boa demais. Ah, Vitor, por exemplo, peguei uma entradinha muito boa na primeira oportunidade, com R$50. Na segunda operação, já trabalhando com lucro, peguei um loss. Mano, acabou o mercado. Ah, Vitor, na terceira oportunidade, que era a última para finalizar, peguei loss. Acabou o mercado, é só no outro dia, beleza? Bateu o stop. Só que você ficou o stop no 0 a 0 e não quebrou a banca. Você tem que deixar os R$50 pro próximo dia para você continuar operando. Então, meus amigos, gerenciamento muito bom, beleza? Para você estar utilizando, beleza? Recomendo demais. Você tem um resultado muito bom no curto prazo e no longo prazo melhor ainda também. Então, utilize essa forma de gestão com paciência, com muita atenção na frente do mercado, com muito critério, né? Quanto mais criterioso de análise, quanto mais enjoado, digamos assim, o português, né? Quanto mais enjoado você for para pegar aquela operação, melhor ainda você acerta as análises, tá? Fica bem melhor para você pegar as melhores, para você filtrar bastante, fechou? Então, esse é o estilo de gerenciamento que eu aplico hoje em dia e quero passar para você aqui também, beleza? Então, espero que você tenha aprendido com essa aula de hoje. Na próxima, a gente já vai partir para as aulas ali, voltado mais para análise gráfica dentro do mercado, beleza? Então, é isso aí, valeu e fui, garoto!